Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente no canal Negócios, TI e Direito. Eu queria puxar um assunto que é extremamente polêmico em termos de momento de Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente tem falado sobre o sistema de crédito social da China e fazer uma correlação com o cadastro base do cidadão que está sendo instaurado no Brasil desde o último dia 10 de outubro, quando o governo federal editou um decreto criando esse cadastro base do cidadão. E a pergunta que eu me faço, e eu acho que muitos brasileiros estão se fazendo, é se o cadastro base do cidadão que o governo federal está instalando vai copiar o modelo de sistema de crédito social chinês que já existe, né, e tende a se proliferar por toda a China em 2020. Bom, esse sistema digital que ranqueia os cidadãos chineses, classificando eles entre bons, maus, confiáveis, perigosos, tem gerado uma enorme discussão pelo mundo, hein? Para muitos parece o seriado do Black Mirror, um capítulo da série Black Mirror que está no Netflix, ou do grande Big Brother, né? Do Orson Welles. Na prática, esse sistema de classificação de pessoas não acho que seja uma invenção chinesa. Por exemplo, a gente quando anda de Uber, a gente tem uma nota e o nosso motorista também tem uma nota. Alguns motoristas abaixo de uma determinada nota são excluídos do sistema ou são colocados no gancho que não podem receber chamadas, né? Então, é uma maneira de tirar do jogo. Esses sistemas que na China já existem desde 2007, na prática, eles ainda não são centralizados ou controlados diretamente pelo governo. Na verdade, o cidadão ele faz uma opção de entrar nesses sistemas de ranqueamento, esperando o quê? Vantagem. Na maior parte, esses rankings de classificação que a China possui são tocados por empresas privadas. O mais famoso deles é o Sesame Credit, criado pelo grupo Alibaba. Nesse sistema tem aproximadamente hoje 400 milhões de chineses que aderiram voluntariamente. Então, nesse sistema, os hábitos online dessas pessoas são avaliados e ter boas notas significa vantagens para comprar com mais desconto ou ter preferência na entrega de produtos. Então, na prática, assim, em troca de alguma coisa, eu deixo ser monitorado, eu permito a monitoração. Então, gastar com livros, itens para crianças são avaliados positivamente. Por exemplo, itens que são avaliados negativamente. Ficar jogando online muito tempo, comprar cigarro, comprar álcool, faz perder pontos. Existem outras empresas na China que também têm sistemas similares. O Zhihu é uma espécie de Wikipédia chinês, também dá muitos pontos a quem compartilha conhecimento e tira pontos de quem só consome conteúdo, por exemplo, avaliado como fútil. No último ano, algumas prefeituras de algumas cidades na China iniciaram seus sistemas de ranqueamento, oferecendo-se, por exemplo, avaliam pessoas que se oferecem para varrer ruas, ir a asilos para contar histórias. Por exemplo, ouvir música alta no metrô, furar o farol vermelho, o semáforo vermelho ao dirigir ou envolver-se numa bebedeira, por exemplo, faz o cidadão perder pontos. Então, de um modo geral, as pessoas aderem ao sistema de crédito por ver vantagens, né? Algumas empresas, por exemplo, dão preferência a fazer entrevista de emprego com jovens que têm uma boa pontuação. E tem até o Tinder chinês lá, o Baihe, que faz o match de acordo com a pontuação, ou seja, ele permite que a pessoa veja a pontuação da outra pessoa para fazer o possível crush.
Então, os chineses têm aderido muito a esse sistema por acreditarem que contribuem para essa organização mais eficiente, né? Pessoas mal educadas que jogam papel no chão ou atravessam fora da faixa de segurança vão ter uma ação mais limitada numa sociedade que é ultra vigiada na prática, né? É, então, em algumas cidades, pessoas já estão hoje em blacklists, né? E, obviamente, elas são inibidas de comprar passagens aéreas em feriados ou trens, né? Se a pessoa tem uma baixa pontuação. Na prática, o que que é perigoso aqui é que esse score de crédito, né, ele na prática não é transparente, né? E se tu perder pontos, tu recorre a quem? Com quem tu briga? Qual é a instância para discutir? Então, o medo de todo mundo é um autoritarismo, né, político sobre esse controle de notas de pessoas. Bom, e o cadastro base cidadão aqui no Brasil? O que que acontece? Bom, no último dia 10 de outubro de 2019, o governo federal editou o decreto 10.046, que estabelece uma série de regras para compartilhar informações de dados entre órgãos públicos. Então, dados como CPF, nomes, data de nascimento, filiação, sexo, naturalidade. Este decreto, ele institui o cadastro base do cidadão, que integra todos os dados pessoais de todos os brasileiros. E essas informações vão poder ser compartilhadas com os diferentes órgãos governamentais através de um comitê central de governança de dados. Quais são as informações que vão estar disponíveis inicialmente? Basicamente, CPF, nome completo, data de nascimento, sexo, filiação e naturalidade. Posteriormente, a base de dados vai ser acrescida de outras informações, que serão o que já está definido no próprio decreto. Os atributos biométricos dos brasileiros, que incluem a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato do rosto, a voz e até a maneira de andar. Além disso, dados biográficos inicialmente computados serão acrescidos de informações como estado civil, endereço, vínculo empregatício, título de eleitor, número do PIS, PASEP, também vão estar inclusos nesta base. Quem vai ter acesso a esta base? Será gerido pela Secretaria de Governo Digital, que é vinculada à Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. E esses dados vão ser compartilhados com o objetivo, segundo o decreto, de promover melhores serviços para a população. Então, como é que vai funcionar esse compartilhamento? Basicamente, o governo estabeleceu 3 níveis de compartilhamento. Um compartilhamento amplo, que não estão sujeitos à restrição de acesso. Um compartilhamento restrito, onde dados estarão protegidos por sigilo, mas que podem ser concedidos para execução de algumas políticas públicas. E esses dados vão ser definidos por esse comitê de governança de dados. E um terceiro nível de compartilhamento é o chamado compartilhamento específico, que também diz respeito a dados sigilosos que não serão retransmitidos ou compartilhados com outros órgãos, exceto se houver autorização do gestor de dados. E a pergunta que fica é: esse decreto está de acordo com a LGPD? Gente, na verdade tem algumas incoerências, né? Dá para perceber que tem umas incoerências com a LGPD. A LGPD, basicamente, ela, entre os fundamentos, ela defende o quê? A inviolabilidade da intimidade e a chamada autodeterminação informativa, onde cada indivíduo tem direito ao controle e à proteção dos próprios dados pessoais. O problema é que a própria LGPD diz que, uma vez que haja uma prerrogativa legal, uma obrigação legal, que é o caso do decreto que está sendo editado, não há necessidade, por exemplo, do consentimento do titular. Então, o governo, de um lado, ele estabelece um decreto-lei que
cria uma base do cidadão para prover melhores serviços e, de outro lado, ele deixa em aberto alguns fundamentos que a LGPD traz no seu bojo. Então, o que eu posso dizer? O compartilhamento entre esses órgãos, ele pode ser feito para atender uma política pública específica, né? Agora, esse controle só é possível caso cada cidadão conheça quem emprega o dado e para qual finalidade. Não temos certeza de como isso vai ser gerido e como isso vai ser demonstrado ao cidadão e se esses dados realmente vão ser utilizados para os fins que estão postos no decreto. Qual é a grande pergunta que se faz? Será que o governo consegue realmente evitar vazamento de dados? E por que o governo precisa todos esses dados biométricos? Por que o governo precisa o jeito de andar da pessoa, a retina, a íris? Se estivermos na mão de um governo autoritário, isso poderia ser utilizado para o controle da população? Isso poderia ser o início de um sistema de crédito social como o chinês? São perguntas que, obviamente, são muito preliminares, mas que deixam realmente dúvidas no ar e a preocupação de que se o governo realmente tem condições de preservar esses dados dentro do seu âmbito de controle, porque nós sabemos muito bem como cidadãos que os próprios dados do INSS, que é uma base gigantesca, são vazados dioturnamente, né? Quantos casos de aposentados descobrem que já estão aposentados porque recebem ofertas de empréstimos de empresas que já estão com seu cadastro na mão, já com informação privilegiada. A própria confusão que pode acarretar entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e esse Comitê de Governança de Dados, no futuro nós podemos ter aí uma queda de braço entre essas diferentes instituições, né? Em casos de um cidadão querer buscar uma indenização civil contra o próprio Estado por algum vazamento, enfim. Então são perguntas que ficam no ar e que a gente vai ter que ficar atento aí nos próximos meses, anos, para saber realmente qual é o objetivo e qual é realmente o ganho que o cidadão vai ter no seu dia a dia com esta base de dados tão detalhada e centralizada nas mãos do governo. Um abraço e ficamos por aqui e até o próximo podcast de Negócio TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.